Olá pessoal, olá galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Como tem passado esse tempo de quarentena? Eu sou o professor Aníbal e na aula de hoje, eu, o professor Renan e a professora Brenda vamos conversar com vocês sobre um assunto muito interessante, que são as drogas. Acredito que muita gente aqui já deva ter ouvido falar um pouquinho sobre, né? Mas na aula de hoje nós vamos nos aprofundar no assunto e vamos passar para vocês um pouquinho sobre a origem, sobre os tipos de droga, sobre os efeitos, né, a longo prazo, a dependência química. Então eu vou passar a minha palavra ao professor Renan, que vai começar a nossa aula explicando para vocês um pouquinho sobre as drogas. Drogas é a denominação dada a qualquer substância que, quando utilizada, causa alterações na estrutura e funções do organismo. As drogas são utilizadas pelo homem há séculos. Inicialmente, eram retiradas da natureza. As folhas secas eram o principal recurso no tratamento de doenças. Atualmente, muitas dessas drogas são sintetizadas em laboratórios e muitas são usadas de forma recreativa. A palavra droga provavelmente tem origem francesa ou holandesa e originalmente referia-se a folhas secas utilizadas nos tratamentos de doenças. Atualmente, essa denominação está relacionada não apenas às substâncias utilizadas no tratamento de doenças, tampouco às substâncias de origem natural, extraídas da natureza, apenas referindo-se também às substâncias de uso recreativo e de origem sintética, produzidas em laboratório e com a ausência de substâncias naturais na sua composição, e também as semissintéticas, que são produzidas em laboratório com a presença de substâncias naturais em sua composição. O homem sempre teve uma relação com a natureza de forma íntima. A utilização das plantas em seu dia a dia foi essencial para o conhecimento de suas diversas propriedades, como a existência de substâncias psicoativas. O homem faz uso dessas substâncias desde a antiguidade, como para suportar algumas adversidades no ambiente em que viviam, como o cansaço. Em seguida, essas substâncias passaram a ser utilizadas em rituais religiosos, como forma de cura ou recreativamente. Alguns termos conhecidos atualmente têm relação direta com essa temática. O termo drogaria, por exemplo, refere-se aos locais onde as substâncias utilizadas em tratamentos, como as folhas secas, eram compradas. Agora vamos aos tipos de drogas. As drogas podem ser classificadas de acordo com o ponto de vista legal, por meio dos efeitos produzidos no sistema nervoso central, dos efeitos de acordo com a indicação terapêutica, entre outras formas. De acordo com o ponto de vista legal, essa classificação pode variar entre países, pois possuem legislação diferentes. De acordo com a legislação brasileira, legal seria sua venda e consumo são liberados, apesar de ocorrer algumas restrições para a venda de algumas substâncias. No Brasil, podemos destacar o uso do álcool e tabaco, que tem sua venda e consumo liberados, com exceção dos menores de 18 anos de idade. Ilegal seria sua venda e consumo são proibidos, ficando sujeito a sanções penais tanto quem comercializa quanto quem consome. No Brasil, são drogas ilícitas a maconha, o LSD, a cocaína e entre outras. As drogas também são classificadas de acordo com os efeitos produzidos no nosso sistema nervoso central. Essa classificação é bastante utilizada pelos profissionais da saúde. São divididas em depressivas, estimulantes e perturbadoras. As depressivas são drogas que diminuem a atividade cerebral, causando perda de reflexo, atenção, entre outros. Alguns exemplos de drogas depressivas são o álcool, os medicamentos ansiolíticos, os anestésicos, os antipsicóticos, entre outros. As estimulantes são drogas que atuam de forma oposta às depressivas, aumentando as atividades cerebrais e o estado de alerta, deixando o indivíduo agitado. Alguns exemplos são o café, o guaraná, a cocaína, entre outras.
As perturbadoras são drogas que afetam o funcionamento do nosso sistema nervoso central de forma a alterar a percepção, causando efeitos como perda dos sentidos e alucinações. Alguns exemplos são a maconha, o LSD, entre outras. Podemos também classificá-las de acordo com os efeitos, as ações terapêuticas. É uma classificação utilizada para caracterizar medicamentos cuja ação terapêutica é maior no organismo e os que atuam de maneira mais específica. Esses medicamentos se dividem em efeitos gerais, medicamentos calmantes e estimulantes, entre outros, e efeitos específicos, medicamentos diuréticos, antidepressivo, entre outros. O debate sobre a legalidade e ilegalidade das drogas vai além dos benefícios ou malefícios que causam no nosso organismo, tendo também outros fatores, tanto culturais quanto econômicos, um peso significativo nas tomadas de decisões. No Brasil, por exemplo, o álcool e o tabaco são substâncias que têm a venda e o consumo liberados. É importante destacar que a venda dessas substâncias a menores de 18 anos é proibida por lei. No entanto, o álcool e o tabaco são responsáveis pelo desenvolvimento de diversas enfermidades. O álcool, devido às alterações que causam no estado de consciência, está relacionado também a outros problemas, como a violência e acidentes no trânsito. Essa substância, inclusive, já foi considerada como uma droga ilícita nos Estados Unidos entre os anos 1919 e 1933. Porém, hoje ele é legalizado. Alguns exemplos de drogas ilícitas são o êxtase e a maconha. O êxtase, também conhecido como bala, é uma droga de origem sintética. A sua ação no nosso organismo inicia-se com euforia, perda de inibição, progredindo para náusea e queda de pressão. O seu uso contínuo está relacionado ao desenvolvimento da depressão. Já a maconha é uma droga de origem natural. Em alguns indivíduos, atua causando relaxamento e em outros, euforia e angústia. O seu uso está relacionado à depressão, ansiedade e até mesmo síndrome do pânico. A cocaína é uma droga semissintética. Tem como efeito o aumento da autoestima, seguido de perda de apetite, insônia e cansaço. Pode causar alterações neuropsicológicas com prejuízo das funções cerebrais. O crack. O crack é uma droga semissintética que causa euforia, paranoia, depressão e perda de apetite. Essa droga é extremamente prejudicial desde o primeiro uso e pode causar convulsões, espasmos musculares, taquicardia e ansiedade. É uma droga extremamente viciante. Outra droga, pessoal, é o LSD. O LSD é uma droga comumente utilizada em festas. É uma droga sintética que altera a percepção do usuário. Como que ela altera essa percepção? Ela altera essa percepção nas cores, nos sons. Então, o usuário ele consegue ver as cores mais fortes, consegue ouvir os sons de uma forma diferente. Acontece também a sinestesia, né? Que é como se ele conseguisse ouvir as cores, né? Então, é a mistura das cores e dos sons. Pode causar alucinações também, alterações na percepção do tempo. E essa droga, ela também causa ansiedade, pânico, delírios. A longo prazo é uma droga muito perigosa. A heroína é uma das drogas mais devastadoras e ela é altamente viciante. É uma droga injetável, né? E ela causa no usuário um envelhecimento acelerado e uma forte depressão quando o efeito acaba. Então, como ela causa essa depressão, quando o efeito da droga acaba, o usuário ele sempre busca mais e aí acaba ficando viciado. O lança-perfume é uma droga que era muito utilizada antigamente e é uma droga que é feita a partir de solventes. E ela tem como efeito euforia, confusão mental, formigamento, ilusões. A longo prazo ela pode causar dependência psicológica, né, danos cerebrais, desmaios, até parada cardíaca, podendo levar à morte. Outra droga bem conhecida
é a ketamina, ou Kei, que é uma droga de uso veterinário. Na verdade, ela é um anestésico de uso veterinário, né? Mas que o pessoal costuma utilizar em festas na forma injetável, bebidas ou até mesmo inalada. Os efeitos dela a curto e longo prazo incluem taquicardia, pressão alta, amnésia, náuseas, vômito, depressão e alucinações. E por último, a gente tem o MD. O MD também é uma droga sintética. Ele é utilizado na forma de pó e ele tem como efeito a sensibilidade, a alteração na percepção das cores e sons, né? Aumento da energia física e mental, euforia, aumento da temperatura corporal e da frequência cardíaca. Então é uma droga bem perigosa. E o uso a longo prazo pode causar AVC, crises convulsivas, taquicardia. Ela é uma droga que também causa náuseas, vômito, dor de cabeça, psicose e ataques de pânico. Então, assim, pessoal, é muito importante que nós, possamos entender os efeitos da droga no cérebro. Esses efeitos, independente se instantâneos ou a longo prazo, não são bons, E esses efeitos, eles variam muito de indivíduo para indivíduo. No entanto, todos nós sabemos que esse efeito que as drogas elas causam no cérebro, ele está muito relacionado à ação que elas exercem sobre os neurotransmissores. E o que são os neurotransmissores, Bom, os neurotransmissores nada mais são do que as moléculas que estão presentes nas vesículas pré-sinápticas neurais. Então, elas atuam na resposta inibitória ou excitatória entre os neurônios. Então, por isso que elas podem causar sensações ou você pode perder sensações, Então, assim, o consumo de drogas, ao longo do tempo, ele pode desencadear alterações do sistema nervoso, de forma que, para que se sintam, para que os usuários eles sintam os mesmos efeitos ao consumir a droga, eles precisam aumentar a dosagem. Então, é a partir desse ponto, que pode ser caracterizada a dependência química. Porque da mesma maneira que o usuário ele passa a utilizar uma dosagem maior, para ter o mesmo efeito, a diminuição ou a ausência do consumo também vai gerar efeitos específicos de mal-estar, que pode levar a uma compulsão, pelo consumo com maior frequência da droga. Então, a dependência química, ela causa alterações físicas e psíquicas que impossibilitam muitas vezes que o dependente químico ele possa buscar ajuda sozinho. E é aí, pessoal, que entra a família, Assim, as drogas muitas vezes elas acabam afetando várias famílias, desestruturando várias famílias, Essa dependência química ela tem se tornado um problema grave de saúde pública no nosso país, no Brasil. Então, ela não afeta só a vida do usuário, Ela afeta também as relações afetivas dele. Ele começa a ter problema para se relacionar no trabalho, em casa, Então, a presença da família é essencial para que o dependente químico ele consiga buscar ajuda, porque muitas vezes ele não vai conseguir. Bom, pessoal, então assim, nós encerramos a nossa aula de hoje, Espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês consigam aplicar esse conhecimento na vida de vocês e que se vocês conhecerem alguém que precisa, que está passando por um momento de dependência ou que, mesmo que não seja um momento de dependência, que seja um momento de experiência, que vocês, com esse conhecimento da aula de hoje, possam ajudar essa pessoa e aplicar também esse conhecimento na vida de vocês. Então, por hoje é isso, galerinha. Muito obrigado e até a próxima aula.